Five Nights at Freddy's. O filme foi anunciado lá em 2015 e só saiu agora em 2023. Então, já é um ponto, né? Porque o filme foi anunciado no ano em que lançou Five Nights at Freddy's 3 e foi lançado no ano em que o jogo se passa. Então, ponto pro filme. Tá, agora falando sério, Five Nights at Freddy's lançou esse ano, lançou dia 27. E assim, cara, que filme curioso, né? Porque assim, eu gostei do filme. Já adianto que eu realmente gostei do filme. Mas eu sou meio suspeito pra falar porque eu sou muito fã da franquia desde 2015, né? Eu tenho um carinho muito forte por FNAF 3 em especial, justamente por ter sido o primeiro jogo da franquia que eu joguei e tal, né? E onde tudo começou, né? A história toda começou a fazer mais sentido, né? Tudo começou a se encaixar em FNAF 3. Então eu sou um pouco suspeito pra falar dessa parte. Então, na parte emocional, eu realmente gostei do filme. Mas quando a gente para pra analisar de uma maneira mais técnica, o filme tem vários problemas. O primeiro problema que eu queria apontar é que a direção do filme não é boa. A Emma Tammi, que dirigiu esse filme, claramente não conseguiu trazer peso nas cenas e muito menos qualidade, sendo uma direção muito mal feita que, sabe, parece que não consegue carregar o filme. Mas isso também se deve muito ao roteiro, que é algo que eu vou falar já já. Essa parada da direção, né, eu vou dar um exemplo aqui, que tudo bem, não é um filme de terror justamente pela classificação indicativa, né, que ele meio que se limita, e isso é culpa da minha geração, porque quando o Five Nights at Freddy's lançou, eu tinha 7 anos. Então eu acompanho Five Nights at Freddy's desde jovem, então, querendo ou não, a gente não pode reclamar disso, apesar de que eu preferiria que fosse mais uma pegada terror. E pelo filme não poder ser um terror violento, muitas das vezes em cenas que seriam mais assustadoras, a direção tenta fazer não ser assustador, ou tenta fazer ser assustador e não consegue, eu não sei, eu só sei que falha de muitas maneiras. Eu acabei de comentar sobre o roteiro e pra mim esse é um dos maiores problemas desse filme, porque o roteiro desse filme ele é muito expositivo. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito previsível e ele mostra muito. Então, momento aqui, spoiler entre algumas aspas, tá? A gente tem um vilão do filme e desde a primeira cena que ele aparece, ele já deixa bem claro que ele é um vilão, ele vem com um papo de vilão, sabe? Eu tô dando só um exemplo, mas tem muitas outras coisas que acontecem que você fala, tá, beleza, tá, isso tava muito na cara, sabe? Porque o roteiro, ele é muito expositivo, ele é muito autoexplicativo e em alguns casos pode funcionar. Aqui não funciona. Na minha opinião, não funciona justamente porque o filme se leva a sério demais. Né? A gente teve ano passado o Willy's Wonderland, que é uma cópia, uma paródia de Five Nights at Freddy's com o Nicolas Cage, que não se leva nem um pouco a sério. É o Nicolas Cage metendo a porrada em animatronic. E o filme funciona muito melhor justamente por nem tentar ser bom. Aqui você vê que eles tentam fazer um negócio sério e não conseguem. Pode ser que eu tenha achado o roteiro expositivo demais por já ter um conhecimento prévio dos bastidores do filme, já saber algumas coisas ali sobre elenco e tal, né? Que tipo, eu tô tentando não dar spoiler. Pode ser, mas ainda assim tem umas coisas que ficam muito na cara, cara. Eu fui assistir com uns amigos e tipo, alguns deles nem sabiam quem era o vilão e tipo, já tinham se tocado assim que ele aparece, sabe? Uma outra coisa que o filme falha muito, e eu acho que é um pouco da culpa tanto da direção, quanto do roteiro, quanto dos atores também, é em criar momentos épicos, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem um momento que eu acho que funciona muito bem, que é no final do filme, realmente, tipo, uma fala ali que, tipo, pra galera que acompanha mesmo os jogos, é um bagulho muito maneiro, muito impactante, que não foi o caso no cinema, porque tava dublado e eu acho que a galera não entendeu muito bem, ou não acompanhava tanto assim, mas enfim, tem um momento em que funciona de verdade, mas nos outros momentos é só, nossa, tá, a personagem tal falou isso e ok, sabe, não teve o menor impacto. Pra mim, pelo menos, e pra grande maioria das pessoas ali. As atuações no filme são tristes. Ninguém ali te convence. E eu nem vou me dar o trabalho de falar o nome dos atores, porque eu não lembro, eu não vou pesquisar. Porque, enfim, ninguém ali convence. E eu fico triste, na verdade, porque o garoto que faz o Mike, ele é um cara muito talentoso, na verdade. Né? Ele fez o Ultraman na Netflix, né? A dublagem dele. E ficou um trabalho bem bom até. Então, é triste, na verdade, porque os atores não entregam nada nesse filme, com exceção do Salsicha, do filme do Scooby-Doo, que ele consegue entregar bem, porém, o roteiro não ajuda ele. Então, mesmo eles conseguindo entregar uma boa atuação,
o roteiro dá uma estragada. Agora, só pra não dizer que eu tô detonando tudo no filme, a ambientação da pizzaria é boa, né? O set de filmagem foi bem feito, né? Apesar de em alguns momentos parecer bem sitcom, alguns pedaços ali, o lugar no geral é muito bem feito. E as roupas de animatrônicos também são legais, apesar de eu não ter aguentado ficar sério, não consegui ficar sério em nenhum momento que aparece os olhos vermelhos dos animatrônicos. Eu não consigo olhar pra aquilo e não pensar que eles fumaram um baseado, de verdade. Mas é bem feito. O lugar, a construção do lugar é bem feita, os robôs são bem feitos, apesar de ser mal aproveitado pela direção, tenho que reconhecer que é bem feito. Um outro mérito do filme, que não é bom pro filme em si, mas é bom pra gente que é fã, são as participações especiais e referências. E infelizmente é que eu mais gostei, ninguém do cinema entendeu, porque é um negócio que tá muito mais no cenário internacional de Five Nights at Freddy's do que pra galera que acompanha só a parte aqui no Brasil, vamos colocar assim. Então, talvez o melhor easter egg que teve ali não vai ter o proveito pela grande maioria do público. Mas, no geral, os easter eggs são bem legaisinhos, né? E bem... dá pra você ter um proveito legal deles. A única parte do filme que realmente funcionou comigo foi o terceiro ato, mas eu arrisco dizer que é por conta dessa minha ligação emocional com Five Nights at Freddy's 3, o jogo, né? Porque eu acredito que muito provavelmente a pessoa que só conhece a franquia, não tem uma ligação muito forte com o jogo, com os livros, né? Porque tem uns personagens ali que surgem, né? Tem um personagem em específico que o nome dele surge no livro. Eu já tô deixando bem claro quem é, tá? Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas eu acho que eu já deixei bem claro de quem eu tô falando aqui. E que todo o arco dele é desenvolvido no FNAF 3. Então, pra quem pegou essa época, vamos colocar assim, vai ter um bom proveito. Quem não pegou, ou quem não é tão fã assim, possivelmente não vai conseguir curtir tanto nem o terceiro ato. Mas no geral, eu posso falar que, apesar de ser um filme tenebroso, no sentido de ser péssimo, eu gostei de verdade do filme, mas eu não consigo dar uma nota pra ele acima de 3. Então, é isso, gente. Infelizmente, Five Nights at Freddy's fica com a nota 3. O que eu tô fazendo na minha vida? Ai!